o Paquete, espanou, com o livro, puxa de gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir, Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Ele nasceu em Goiatuba, mas construiu a vida e a carreira em Santa Helena de Goiás. Luiz Duarte Mota, o lateral direito Luizinho, é o recordista de jogos com a camisa do Fantasma do Sudoeste. Luizinho vestiu o manto tricolor do Santa Helena ao longo de 14 temporadas. Participou do título do Campeonato Goiano da 2ª Divisão em 1986 e também da campanha que levou o Cheque ao 3º lugar do estadual no ano seguinte. O lateral direito também vestiu as camisas do Rio Verde e do Quirinópolis, onde marcou o único gol da carreira. Luizinho passou ainda pelas categorias de base do Atlético Goianiense. Atualmente, Luiz Duarte é cronista esportivo em Goiânia e hoje ele é o nosso personagem aqui do Futebol de Goiás e suas histórias. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem a missão de redescobrir o passado para compreender o futuro. Na edição de hoje, estamos recebendo um homem de rádio, de televisão e poucos aqui na capital sabem, mas homem da bola também. Não é isso, Gerliezer Paulo? É verdade, nós estamos falando de Luiz Duarte Mota. Jogador era Luizinho, mas hoje é Luiz Duarte, comentarista reconhecido aqui na capital, Rafael. Por Luizinho. Quem que é Luizinho? É sempre um prazer estar com vocês, né? Iniciei a carreira jogando em Santa Helena. Em 1976 eu já participava da base. Posteriormente, em 77, ingressamos no profissional. Aí fizemos uma história até 1994, entre futebol profissional, 2ª divisão e 1ª divisão. Conseguimos ser campeões da 2ª divisão em 1986.
aqui em Goiânia, contra a equipe do Monte Cristo, um jogo no Serra Dourada, vencemos pelo placar de 3-1, ali foi a primeira taça que ganhamos como jogador profissional, em 1986. Posteriormente, no ano de o técnico era o Toninho Martins, né, seu Antônio Martins, o rei da segunda divisão até então, antes de chegar o Júnior Pezão. Quem era o rei da segunda divisão era o seu Antônio Martins, subiu o América, subiu o Goiatuba, subiu o Santa Helena, subiu inúmeros times aqui no futebol guiano. Posteriormente, em 1987, o senhor Antônio Martins saiu do Santa Helena e chegou o Triel. Triel assumiu o comando técnico e fizemos a melhor campanha da história do Santa Helena até então, em primeira divisão. Fomos terceiro colocado do Campeonato Guiano, levantando a taça de campeão do interior. Na época tinha esse título de campeão do interior. Fomos terceiro colocado. E o Triel era treinador, era um time muito forte, né? O Wellington, um carioca que jogava, que jogou no Goiatuba, Júnior Pezão, Luizinho, que sou eu, Hernandes, Gilberto Ganda, Evaristo. Meu campo era o Mendes, jogou no Atlético, o Pedro Mendes, hoje treinador, o Tião jogou no Sampaio Correia, e o Carlinhos, camisa 10, que posteriormente jogou na seleção goiana e também no próprio Vila Nova. O ataque era o Hudson, o Cássio, tinha 2 atacantes, o Robertinho, ponta esquerda, que jogou no Goiânia, o Augusto Júnior e o Rubens Fantato, que hoje trabalha na base do Goiás. Então esse era o time base da equipe do Santa Helena em 1987, dirigido pelo Triel. O homem já passou a ficha corrida dele. Agora vamos entrar nas histórias do Luizinho, Gerlieser Paulo. Vamos sim, Rafael, daqui a pouco a gente detalha mais sobre essas campanhas do Santa Helena em que o Luizinho participou ali tanto na década de 80 como também na década de 90. Luizinho, mas vamos começar a sua história. Você não nasceu lá em Santa Helena, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória de vida mesmo, onde você nasceu e que lembranças que você guarda aí da sua infância. Então, eu nasci na região de Goiatuba, lá na Fazenda Salina, uma fazenda nas margens do rio Meia Ponte. Aí meu pai, na época, lá na verdade, onde eu nasci, é o município de Itumbiara, mas ele me registrou em Goiatuba. Foi até bom que posteriormente, depois de uns 6 anos, nós mudamos para Goiatuba, onde eu comecei a dar os primeiros passos como jogador. Aquela vontade de virar jogador de futebol, né? Porque o primeiro presente que meu pai me deu foi uma bicicleta e uma bola. Eu não quis a bicicleta, eu fiquei mais com a bola. Aí quando meu pai se mudou para Goiatuba, foi lá que eu comecei com o Rubinho, né? Rubinho, posteriormente, depois de quase 10 anos, 20 anos, nós fomos jogar juntos também lá no Santa Helena. Então foi ali no Divino Garcia Rosa que eu dei os primeiros passos, na época do Alvair, do Zé Borracha, que era o goleiro, né? Então os jogadores famosos da época lá, o próprio Raimundinho também jogava, né, naquele time. Na época também teve o Garrincha, jogou um jogo pelo Goiatuba, eu era gandula do Goiatuba. Então ali começou aquela vontade de virar jogador de futebol, que lá em Goiatuba dava muitos jogadores. Aí coincidiu que passou o tempo, eu não consegui me ingressar na escolinha do Goiatuba, mudamos para Santa Helena. A minha mãe se ausentou do meu pai, aí nós mudamos para Santa Helena, eu, minha mãe e meu irmão, começamos uma vida difícil, né? Porque minha mãe largou tudo e foi embora, problemas familiares. Aí começamos a trabalhar, né? Eu comecei como engraxate, depois vender picolé lá em Santa Helena. Todo tipo de serviço você pensar, apanhar algodão, porque a cidade de Santa Helena é a terra do algodão, né? Eu apanhei algodão lá com Paulo Lopes, o rei do algodão. Posteriormente, depois de uns 15 anos, a filha dele virou minha madrinha de casamento, que é a saudosa Sandra Lopes. Aí foi que eu comecei a virar, como diria na gíria, virar homem mesmo, trabalhando, né? Aí pintou uma chance de entrar, de jogar futebol, né? Amador, eu fui jogando futebol amador, já estava com 14, 15 anos. Aí veio a seleção da cidade, eu já com 15 anos já entrei na seleção da cidade. Aí daí para frente eu segui a carreira de jogador. Em 76 já entrei no Santa Helena, 77 já estava como titular do Santa Helena. Aí foi até 94, sempre participando, né? Todo campeonato eu estava, seja no banco de reservas ou como titular, mas foi uma história, para mim, que vim praticamente da lona, foi uma história vitoriosa, porque eu era o único jogador da cidade e vocês que conhecem o mundo profissional,
ela é complicado você vencer sem apoio, sem o padrinho. Eu não tinha padrinho, não tinha ninguém, minha mãe não conhecia ninguém na cidade, então foi muito difícil. E quando eu comecei a aparecer, aí vem aqueles que não querem, né? Poxa, por que eu não tô e esse cara tá? Então, passei muita dificuldade, mas Deus sempre colocou a mão e eu consegui assinar como profissional em 85, eu já assinei minha primeira carteira como profissional, não é? O João Avelange que assinou minha primeira carteira, então para mim ali foi uma glória. Dinheiro a gente não ganha, na época não ganhava, né? Você já entrevistar vários jogadores aí, você vê o Raimundinho, inúmeros jogadores aí, naquela época não dava dinheiro. Foi começar a dar dinheiro depois que o Brasil foi começar a ganhar a Copa do Mundo, né, de 80, de participar de Copa de 80 e tal, 94 e por aí. Todo mundo começou a ganhar dinheiro, mas na época não ganhava, então você jogava pelo amor na bola. Então foi sempre uma vida difícil. E hoje eu queria que... exemplo, eu tive um filho que jogou, né? Começou a jogar no Palmeiras. Eu queria que ele tivesse a força de vontade que eu tive no futebol. Porque se não fosse a minha força de vontade, a minha garra, a determinação, jamais eu tinha dado um chute. Porque na época ninguém dava moral. Se você tivesse talento, você jogava. Se não tivesse, babá o Nicolau. Luiz Duarte, o Luizinho, hoje é o nosso convidado todo especial aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. E a gente já percebe que a trajetória dele é muito rica, temos muitas passagens para abordar, mas deixa eu voltar lá no início. Você falou que nasceu e seus primeiros dias de vida foi às margens do Rio Meia Ponte. Hoje o Meia Ponte é notícia por conta da crise hídrica, porque tem problema de abastecimento em Goiânia e problemas por conta da escassez de água no Meia Ponte. Você tomou muito banho no Meia Ponte? Tomei, inclusive meu avô tinha fazenda na época lá, né? E lá tinha o lugar de passar, tinha uma balsa, né? Eu ia ali, tinha poço para tomar banho, toda a gurizada tudo tomava banho lá, mas sempre com meu pai por perto, que aquele lá... hoje o rio está praticamente quase seco, né? Mas na época tinha muita água, então era muito perigoso. Mas a gente sempre participava, era lugar de passar boiada. Meus antepassados lá, meus avós, meus bisavós, tinha dinheiro na época, né? Só que acabou. Não tinha leitura, né? Não tinha estudo para administrar e não souberam administrar. No final, praticamente, foi tudo embora. Mas outro dia, até eu estava transmitindo, nós fomos transmitir um jogo, eu e o Zé Carlos Rangel, nós passamos aqui em Itaúsu, e em coincidência ou não, a nascente do Rio Meia Ponte é ali. E quase chegando ele falou, ali é o Rio Meia Ponte, parece quase um córrego, né? Eu fiz questão de parar o carro pra gente dar uma olhadinha e tal, bem pequenininho, lá embaixo vocês tem que ver o tamanho que é o córrego. Depois ele deságua no rio que atravessa ali do rio que atravessa lá em Tumbiara, né? Rio Paranaíba, deságua no Rio Paranaíba e vai descendo. Então, marcou muito o Rio Meia Ponte. Eu fico triste também de ver o Rio Meia Ponte passando por essa escassez de água. E você citou um outro fato que aconteceu, Luizinho. Eu gostaria assim, que vocês voltassem a sua memória, ver o que é que você lembra dessa data, de quando você foi gandula e o Garrincha jogou pelo Goiatuba. Inclusive a gente tem essa foto do Garrincha pelo Goiatuba lá no Futebol de Goiás. Gostaria que você recordasse desse seu momento, desse jogo, desse dia especial, como que foi ali, o que você se lembra assim da sua participação mesmo, você conversou com ele, como que foi? Não conversei, né? Foi um dia que parou a cidade, né, em Goiatuba. Foi um dia que parou a cidade. Então nós éramos 16 gandulas, né, e aí tinha que fazer a peneirada. E eu madruguei, era por ordem de chegada. Eu me lembro direitinho, minha mãe me levou no estádio 4 horas da manhã. Eu fui o terceiro a chegar. Se eu demorar mais meia hora, eu tinha dançado. Porque tinha 16 gandulas, eles faziam o revezamento. Trabalhava 8 num jogo e 8 em outro, né? E eu fui e cheguei um dos primeiros. Então foi uma guerra muito grande. E aí eles fizeram lá, não me lembro quem era o prefeito na época, fizeram jogos estudantis, começou bem cedo a festa, foi festa o dia todo, o estádio lotou. Agora eu não me lembro se estava cobrando ingresso, não sei como foi na época, eu sei que eu participei. Eu fiquei, aí escalava também quem ficava atrás do gol e quem ficava na beirada. Aí
o povo briga pra ficar atrás do gol, né? Aí eu dei sorte, fiquei na beirada. Por sorte porque o Garrincha correu perto de mim. Mas naquela época não tinha foto, não tinha nada, né? Mas ele pegava na bola, era uma festa, todo mundo levantava. Pegou poucas vezes na bola, que me parece que ele jogou, parece que foi uns 30 minutos no máximo. Não tenho uma lembrança 100%, mas jogou bem pouquinho, porque tinha problema na perna, no joelho. Mas foi uma festa danada. Mas falar com ele eu não falei, pegar na mão ninguém deixou, as polícias em cima, enfim. Mas foi uma festa bonita, foi uma coisa marcante e eu consegui ver o Garrincha de perto. Na época desses grandes jogadores, era comum esse tipo de situação acontecer. A gente já viu o Rivelino, por exemplo, aqui em Goiânia, com a camisa do Vila Nova. O Pelé também circulou. Como é que era esse evento? Assim, você consegue voltar à atmosfera lá no Divino Garcia Rosa nesse dia, Luiz? Toda vez que eu vou em Goiatuba, eu vou no Divino Garcia Rosa. Toda vez, pra relembrar, porque foi lá que eu comecei a brincar de bola, né? Comecei aquela busca, né, de virar homem, virar atleta profissional lá dentro. Eu me lembro de alguns jogadores, né, que lá jogaram, que é o Zé Borracha. Inclusive o Zé Borracha tem uma história esquisita, que ele estava num restaurante jantando, almoçando, sei lá, e teve um problema lá, ele deu um tiro, matou alguém, né? Aí depois ele foi jogar no Goiatuba, aí estava jogando no Goiatuba, foi o julgamento dele, ele pegou cadeia, ele ficou naquela durante o dia ele ficava preso, e no período da tarde ele ia treinar. Dia de jogo ele soltava ele ia jogar. Então, o Zé Borracha, que era o goleiro, ia pro jogo e a gente ficava doido pra ver ele jogar. Aí quando veio o Garrincha, a gente ficou mais louco ainda, a molecada toda, a cidade toda, né? Então, o Garrincha era o Pelé que eu não vi o Pelé jogar de perto. O Garrincha eu consegui ver. Eu nem sabia, na época eu não tinha dimensão o que era Garrincha, mas o povo da cidade queria ver, eu queria também, né? Então, aí posteriormente fiquei fã do Garrincha, sempre eu busco aí Garrincha, as filhas dele, né? Parece que aproximadamente 10 filhas que ele tem. Então, depois disso eu procurei me inteirar mais. Foi uma atmosfera que eu ganhei na minha vida, ver o Garrincha jogando. Aquela pegada que eu tive no futebol foi em função de ver um dos maiores ídolos do futebol mundial, porque o Garrincha não é só futebol nacional, é mundial também. Ali em Goiatuba, nesse início, assim, porque a gente acompanhou um pouco da história do Goiatuba, Luizinho, no início dos anos 70, assim, o Goiatuba já surgiu, né, porque havia surgido o Itumbiara, daquela fusão do Nacional com o Goiás na Itumbiara, em 1970, e nos primeiros anos 70 ali também o Goiatuba surgiu. O Goiatuba ganhou alguns torneios ali naquela região contra times de Goiás e do Triângulo Mineiro. Inclusive tinha uma Copa lá que chamava, se eu não me engano, Goiás Sul, Copa Sul, que acontecia justamente de time daquela ali da região. Como que era o futebol em Goiatuba naquela época? O que você se recorda do futebol na cidade de Goiatuba neste período? Eu, na verdade, comecei a jogar no terrão, lá no campo das Centrais, lá em Goiatuba. E lá tinha muitos campos, né, de terrão. Aí a gente jogava mais no terrão. A gente só ia pro estádio mesmo para dia de jogos, né? Mas eu não cheguei a jogar na categoria de base do Goiatuba. Eu jogava só na base, no Goiatuba só fui gandula. Mas a gente lembra que o campo, não só em Goiatuba, Itumbiara, Santa Helena, os campeonatos amadores, eles eram muito fortes. Surgia, o jogador profissional surgia do terrão. Isso aí a gente tem alguns exemplos aqui na capital de alguns jogadores que surgiram no terrão, que foram para o futebol profissional. No interior isso acontece muito. Eu surgi no terrão, lá no Goiatuba, depois fui para Santa Helena também, comecei no terrão antes de entrar na equipe do Santa Helena. Então é uma festa só. Então você tem que passar pelo escrivo, que é o terrão, que é a canseira. Você cai, rala o joelho, rala o braço, rala tudo para chegar no profissional. Mas isso era, de repente, aí parece que se você não passasse por esse teste, você não serviria para jogar. Então, era uma atmosfera diferenciada. Hoje com Luiz Duarte, o Luizinho, nosso personagem aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Pois é, ele é da televisão, ele é do rádio e foi do Santa Helena, foi da base do Atlético, foi do Quirinópolis, foi do Rio Verde e daqui a pouquinho você fica sabendo um pouco mais sobre essa trajetória. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta com o Futebol de Goiás e suas histórias, e neste domingo nós acompanhamos as histórias de Luiz Duarte Mota,
comentarista esportivo, radialista, mas ex-lateral direito aqui do futebol de Goiânia, o jogador que mais jogou com a camisa do Santa Helena. Luizinho vai contar isso pra gente, recordista de jogos com a camisa do Santa Helena. Luizinho, como que você entrou no Santa Helena? Como que você passou a fazer parte da base do Santa Helena? Então, o Santa Helena tinha um time profissional, né, como é de praxe, toda a cidade tem, representante de primeira e segunda divisão, e eu fazia parte na época chamava Santa Heleninha, era no sub-16 mais ou menos, se fosse hoje, né? Hoje a gente tem sub-15, sub-17, sub-19, por aí vai, eu jogava na base. Tinha o juvenil e o infanto juvenil, na verdade não era sub-16 nem sub-17, era o juvenil era o semi-profissional e eu era antes ainda. Então começamos lá, posteriormente passamos para esse juvenil e aí acabou o futebol em Santa Helena. Teve uma época que deu uma parada, aí um desportista muito conhecido na cidade, que é o seu Sebastião da Marolina, que foi até ele que levou o Raimundinho para jogar no Santa Helena, tirou ele da Napolina, levou para jogar no Santa Helena. Ele começou a fazer a seleção da cidade. Teve o campeonato amador da cidade e ele fez a seleção das equipes. Cada equipe ia pegar 2, 3 jogadores. E eu jogava num time lá que chamava Corintinha, e desse time que me puxou pro Santa Helena. Eu era ponta direita. Inclusive pro Atlético eu vim como ponta direita. Aí foi passando o tempo, teve um determinado jogo lá que eu tava na reserva, né? Porque o ponta era muito bom. Eu, moleque de 15 anos, era difícil de jogar entre os profissionais. Aí surgiu uma oportunidade como lateral. Ele falou assim, faltou o lateral, dá pra você ir? Eu falei, eu quero jogar. Aí eu entrei, aí nunca mais saí da lateral direita. E quando eu vim pro Atlético, eu vim como ponta ainda. Porque eles me conheceram em Santa Helena como ponta, aí me indicaram como ponta, eu vim jogar como ponta aqui. Aí fiz teste, passei, mas acabei não dando certo porque negócio de só tinha eu, minha mãe e meu irmão, e eu não aguentei ficar em Goiânia. Aquela solidão danada. Morava eu, o Biloca, o Coutinho e o Cláudio, irmão do Carlos Alberto, jogou no Goiás. Nós morávamos nós 4 no quarto, lá no fundo, lá no Acioli. Aí eu voltei novamente para Santa Helena, aí dei sequência à carreira, né? Aí logo já começou a disputar, além dos amistosos, Santa Helena já foi disputar a segunda divisão, na época não tinha terceira, e eles me classificaram para ficar no Santa Helena. Já fiz um contrato de 2 anos, e aí começou a vida profissional, já pelo Santa Helena, do amador para o profissional. E como é que era a vida de jogador de futebol no interior, mas na cidade especificamente onde você cresceu? Primeiro foi muito difícil, porque quando eu entrei no Santa Helena, nós classificaram vários jogadores, né? Praticamente 80% do time era da cidade. Mas quando quando começou a contratar jogadores de fora, eles foram tirando, né? Foram selecionando e no final ficou só eu, na época da cidade, como jogador profissional. No máximo uns 3 ou 4. Aí foi finalizando e lógico que é meio complicado, é muito difícil. Tem muita gente que torce a favor e outros que falam, poxa, eu estava lá, eu tinha que estar no meio, também começa a torcer contra. Mas eu sempre tive uma determinação muito grande, né, uma força de vontade muito grande e superei na força de vontade. Eu não era um baita jogador. Não adianta eu chegar aqui e falar que eu era o estilo Leandro, alguma coisa do gênero. Leandro, Jorginho do Flamengo. Mas a força de vontade, eu tinha a força de vontade que tinha o Cafu na seleção brasileira. Então a minha força de vontade me fez eu superar muitos obstáculos. Aí posteriormente, a partir de 86 começou a vir mais jogadores da cidade, já foi começando a familiarizar e foi legal. Teve uma oportunidade lá em 88, 89, tinha até 6, 7 jogadores da cidade, então foi bacana. Hoje o time do Santa Helena não tem um jogador da cidade, mas na época quando eu comecei não tinha nenhum, depois ficou só eu. Depois veio a ter 4, 5, 6, até 8 jogadores. Mas não é fácil. Não é fácil porque na época a gente não tinha, né, ninguém para empurrar, não tinha empresário, não tinha ninguém para falar, ó, esse cara joga, coloca ele em outra posição, alguma coisa do gênero. Você tinha que ir no peito e na raça. Então foi mais ou menos isso. No peito e na raça e com a mão de Deus que eu consegui. Luizinho, e como que era a estrutura do Santa Helena quando você estava lá na base do Santa Helena? Você já treinava, era no Pedro Romualdo Cabral, era em outro local? Como que era a estrutura física do clube de Santa Helena? Sim, desde quando eu comecei foi no estádio. O estádio sempre teve uma estrutura boa, né? O estádio Pedro Romualdo Cabral. Agora fizeram outra reforma lá e ficou até um pouco melhor. Mas na época era meia boca, mas era uma meia boca que resolvia o problema.
foi no estádio, pra gente era tudo, né? Era tudo de bom, você sair do terrão, jogar no campo profissional, isso aí você sonhava, não dormia à noite, aquele negócio todo. Então foi bacana. Então, sempre jogamos no estádio, treinava no estádio. Só que naquela época tinha uma situação, eu sei que o programa de vocês é muito ouvido, inclusive eu sempre acompanho, eu tenho certeza que tem muitos ex-jogadores ouvindo nesse momento, o que eu vou falar aqui, eles sabem que é verdade. Na época, não tinha a qualidade que tem hoje para dar uma condição física, né? Não tinha esse material que a gente tem hoje para dar o condicionamento físico. Aí o que a gente fazia? Para treinar, você tinha que dar a volta no campo, 20, 30 voltas, fazer as caminhadas e subir na arquibancada e descer todo dia, aquele treino mais esquisito. Então eu padeço, tem 15 anos, eu parei de jogar futebol, problema no joelho em função desse negócio de subir a arquibancada e descer. Lá são 10, 12 degraus, a gente subia igual boi, subindo e descendo. Então eu trouxe essa marca. Hoje eu quase, você viu descendo na escada aqui, eu quase não desço. Eu tenho um problema crônico no joelho, que eu parei de jogar em 1994 em função disso aí. Eu tenho certeza que muitos jogadores fez esse tipo de preparo físico, subindo e descendo aqui bancada, e hoje também eu tenho certeza que alguns deles padecem de problemas no joelho, porque não tem joelho que aguenta você subir e descer aqui bancada praticamente 2 vezes por semana. E no futebol existe muito modismo. E eu já ouvi muitas vezes esse tipo de relato de preparador físico ou de treinador que mandava subir morro, descer morro, subir escada, descer ladeira. O que era? Que modismo era isso? Como é que funcionava? Como é que funcionava a cabeça das pessoas, hein, Luizinho? É porque na cabeça deles, né, você correndo, você treinando correr, você ia chegar no ápice, né, do condicionamento físico. Mas o futebol não é só correr, né? Se o futebol fosse só correr, você podia contratar cavalos, né, para correr. Então, maratonista e por aí vai. Então, o futebol hoje é o correto. Você trabalha com bola, você trabalha com hoje é totalmente diferente, né? Mais o trabalho com bola. Você não tem, dificilmente você vê falar, o time vai fazer uma caminhada. Nós fazíamos caminhada de 19 quilômetros, subindo e descendo serra, lá em Santa Helena, a estrada da usina, aquele negócio lá, então era difícil. Tinha um ônibus que levava a gente, né? 22 quilômetros, 19, 22 quilômetros, aí você tinha que voltar. Da onde o ônibus deixou até no estádio. E às vezes tinha gente, né? Tinha jogador que não aguentava, não suportava a carga, corria 10, 12 quilômetros, já parava, tinha que chegar de ônibus. Então era muito esquisito. Era um condicionamento físico que pra louco. Mas fazer o quê? Você tinha que obedecer, que senão você estava fora. E a cobrança naquela época, Luizinho, especialmente do treinador, do preparador físico, ela era aquela coisa assim, quase de um quartel, vamos dizer assim, como se fosse o exército, por exemplo, assim, o poder que eles tinham sobre o jogador. Olha, a cobrança sempre existe, né? Sempre existe. Eu tive uns 15 treinadores, né? Alguns marcaram comigo, que é o Triel, o Raimundinho, o seu Antônio Martins, que fomos campeões, né? Lá tive o Cabralzinho, que treinou o Santos, jogou no Atlético, jogou no Santos, jogou no Bangu. Do Cabralzinho pra cá começou, ele era mais atualizado, né? Mas a gente teve uns que no início a pegada era forte. O Antônio Martins cobrava muito. O Antônio Martins era campeão de colocar você subir e descer a arquibancada. Mas na época era moda, como o Bessa falou agora há pouco. Na época era moda. E na cabeça deles aquilo era tudo de bom. Você subiu e desceu a arquibancada 20 minutos seguidos, você era o melhor condicionamento físico. E eu era. Na época que eu jogava, eu era o melhor condicionamento físico do time. Então eu não tinha muita habilidade, né? Porque eu não tive base, professor. Falar, ó, pega, bate chapa, bate 3 dedos, bate com o facão do pé. Ninguém falava. Eu aprendi isso na tora mesmo, vendo o povo jogar. Então, aí eu tinha que superar o quê? Na força de vontade. Então eu tinha que estar bem fisicamente. Então sempre, toda caminhada, eu era o primeiro a chegar. Dificilmente outro chegava. Aqui no Atlético teve um que chegava primeiro que eu era o Coutinho, que era um leão para correr. Coutinho, que hoje é treinador do Jaraguá. Mas é a vida. Então, graças a Deus, como eu falei antes, na força de vontade e na superação eu consegui. Luizinho, e a rivalidade com o Rio Verde, que é ali pertinho, como é que era? Sempre teve, verdade, sempre teve ali. E eu tive um dos melhores amigos meus, 3, que é o Miro, o Toninho Xerife e o da Costa. Até hoje nós nos falamos, né? Talvez o Miro seja um dos maiores amigos que eu fiz na bola. Eu tive muitos,
né? Geralmente eu faço no final do ano, todo mundo vai. A amizade, graças a Deus, ela prevalece até hoje. Mas o Miro, ele é diferenciado. E ele é de Rio Verde, jogou no Rio Verde. Depois ele jogou comigo no Santa Helena. Mas a rivalidade sempre existiu entre torcidas, mas entre jogadores era um pouco menos. Mas entre torcidas sempre teve uma confusão. Daquelas que tem em Goiás e Vila, sempre teve lá no interior. Você falou de um personagem, Luizinho, assim, que talvez poucos hoje conhecem a história dele, mas nós que pesquisamos acabamos que a gente já ouviu falar muito dele. Gostaria que você falasse um pouco mais como ele era como pessoa, como ele era como treinador, que era o Toninho, né? Como que ele era como treinador e como pessoa, o que você se recorda deste personagem do futebol goiano? O senhor Toninho Martins, ele para mim foi como pai. Inclusive eu sou padrinho do filho dele. O senhor Toninho, ele se ausentou da esposa, né, que ele é carioca, e ele arrumou uma mulher lá em Santa Helena, e desse matrimônio nasceu o Guilherme. E eu sou padrinho do filho dele, sou compadre dele, virei compadre dele, para mim foi como um pai. Eu tenho 3 treinadores que eu não esqueço deles, que é o Raimundinho, que foi o primeiro no profissional, o seu Antônio Martins e o Triel. Esses para mim foram os 3 que me ajudaram muito. E o seu Toninho me ajudou muito, porque na época você da cidade sendo o único, a idade, 17 anos, 18 anos, você jogando um time profissional, passa tanta coisa na sua cabeça, você pensa que já é o Cafu da vida, né? Aí quer andar na cidade de chinelo, aquele negócio, de camisa nas costas, e ele chegava e me chamava: vem cá, meu filho, não é assim, futebol dá e tira. Ele sempre falava. E o seu Antoninho Martins, ele me falou uma frase que eu nunca esqueço dela, inclusive eu gosto de usar ela lá no nosso programa, na Marca do Pênalti, da Fonte TV. Às vezes a gente saía esse dia na noite, aí ele ficava sabendo que a cidade, um ovo, né, pequenininha, aí no outro dia ele chegava e ele usava uma palavra: gente, o futebol se prepara, que o futebol é a única profissão que você dorme pobre e acorda rico. Aí o que eu queria dizer? Queria dizer que você estava jogando hoje no Santa Helena, amanhã você poderia estar num Goiás e posteriormente num time grande, né? Porque tem muitos jogadores que, o Pelé, por exemplo, nasceu em Três Corações, né? O Garrincha, que falamos antes, nasceu em Pau Grande, não é isso? Então, cidade pequena. Ele falava, talento não tem endereço. Então são algumas frases que o seu Toninho falava que eu nunca esqueci. Então foi um cara que me ajudou muito, 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 muito. Sempre falo com ele também, né? Foi um cara que nos ajudou muito. Não só a mim, e vários outros jogadores. Eu tenho certeza que quem jogou com ele agradece muito, porque ele foi praticamente aquele tradicional paizão. Além dele dirigir o time, ele olhava a República, olhava cada jogador, deficiência, muita coisa. Ele ajudou muito. Hoje com o Luiz Duarte, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. É personalidade da comunicação e também do nosso futebol. Daqui a pouquinho, Luizinho, vou querer falar com você sobre essa saída sua. Você foi para lá em Quirinópolis. Jogou no Bichinho Vieira, né? Joguei, e o engraçado... Pera, daqui a pouquinho, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Luiz Duarte, apresentador, comentarista, cronista esportivo, mas também, antes de tudo, jogador de futebol. Hoje é o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Eu anunciei daqui a pouquinho, vamos falar sobre a sua transferência lá para Quirinópolis, mas antes você tem uma história sobre o acesso do Santa Helena da segunda para a primeira divisão, Luizinho? É verdade, o Santa Helena, ele tem uma tradição. O Santa Helena tem uma tradição em futebol da primeira e na segunda divisão. Sempre participou de futebol profissional. Santa Helena é uma cidade que tem muitos desportistas, né? Então, quando eu entrei em Santa Helena, lá atrás, 77, 78, 79, 80, aí nós fomos disputando segunda divisão a partir do ano de 80. Aí em 86 foi que chegou o seu Antônio Martins, né? Toninho Martins, que era o rei do acesso. Aí ele montou um time muito forte. Aí estava na época Jataiense,
time que está de chegada, América de Morrinhos, o Monte Cristo, que tinha aí grandes jogadores, tinha Luizinho também, tinha Sargentinho, tinha Travolta, tinha grandes jogadores. Travolta, inclusive, veio a falecer há poucos anos atrás, né? Tinha muitos bons jogadores, né? Tinha o Valmir zagueiro, tinha o Ademar goleiro, tinha um time muito forte. E o outro time forte era o Ajataiense, então tinha que subir 2. E chegou 4 no quadrangular. Chegou o Santa Helena, o Monte Cristo, a Jataiense e o outro time, o quarto time, eu não me lembro quem, me parece que é o América de Morrinhos, se não me engano. Eu sei que nós decidimos aqui no estádio Serra Dourada contra o Monte Cristo para chegar à final. Se a gente ganha, a gente estava na final. Se perde, a gente estava eliminado. Aí iria Monte Cristo e o vencedor lá de Jataiense. Aí, então nós ganhamos aqui no estádio Serra Dourada em 1986, 3-1. Inclusive o Rubinho, lá do Goiatuba, que meteu 2 gols, né? Aliás, um gol de pênalti, e o Augusto Júnior, o famoso Júnior das Arábias, que fez o gol, fez 2 gols no Carmino. Então foi uma data marcante, né? Foi um time forte, então ficou marcada na minha vida essa primeira taça como jogador profissional. E eu gostaria, Luizinho, abusando da sua memória e lembrando aquele time de 86, que você citasse quem era o time de 86, o que você se recorda, e as características desses jogadores, contasse um pouquinho do que você sabe a respeito de cada um deles. Jogadores conhecidos mesmo, aqui do futebol goiano, no futebol goiano tinha poucos. Tinha o alemão lá do futebol paulista, que era zagueiro. O Evaristo, que jogou no Vila Nova, lateral esquerdo, ele foi campeão conosco lá na época. Lateral direito era eu e o Vevé. Os 2 zagueiros eu não me lembro o nome. A Mauri é um, alemão era o outro. Tinha outro alemão como volante, cabeça de área. O Tião, que jogou também em 87, jogou no Sampaio Correia, era o camisa 8. O camisa 10 era o Eloy que jogou no Anápolis. Tinha o Paulo César, o PC lá do Rio de Janeiro. Tinha também esse Augusto Júnior, que era o Júnior das Arábias, como o centroavante, que foi artilheiro da equipe na época. Tinha o Rony, que era o outro meia. Então, praticamente, o time base era esse. Tinha o Rubinho também, né? Que o Rubinho foi um dos artilheiros também. Só faltou o goleiro, rapaz. O goleiro era de Goiatuba. Então vai ficar batido, coitado. Vamos ter que colocar um na linha no lugar dele. Você falou sobre esse campeonato goiano de 1986. Já busquei aqui no Futebol de Goiás suas histórias. O Santa Helena foi o campeão. Os outros participantes: Craque, Jataiense, Novo Horizonte e ainda o Monte Cristo. Foram esses os participantes aqui no site Futebol de Goiás, com yz.com.br. Então não tô mentindo não, né? Tá mais ou menos na linha, né? Eu tinha uma dúvida com relação ao América de Morrinhos, né? Mas o América sempre disputava. Mas foi isso, então foi muito gratificante para nós, né? O primeiro título, ali começou mesmo, de verdade. Agora eu sou jogador profissional, agora vou disputar uma primeira divisão. Então foi um feito inédito para a cidade. Santa Helena tinha 21 anos que estava disputando a segunda divisão. Então eu, na época, só tinha eu da cidade que era jogador. Então para mim isso foi tudo de bom. Não ganhei dinheiro, mas projeção foi tudo. Falando aqui desse campeonato de 86, Luizinho, ele foi um campeonato disputado por essas 5 equipes citadas pelo Rafael: Santa Helena, Craque, Jataiense, Novo Horizonte e Monte Cristo. E o campeonato foi disputado por pontos corridos. Pesquisando aqui no site futeboldegoias.com.br, o Santa Helena fez 8 jogos. Nestes 8 jogos, uma campanha esquisita: 2 vitórias e 6 empates. E mais curioso ainda, foram primeiros 6 empates e depois as 2 vitórias, que o Santa Helena fechou o campeonato com 2 vitórias. Então o Santa Helena empatou 0-0 com o Novo Horizonte lá em Ipameri, dia 3 de agosto. Depois 1-1 com o Monte Cristo em Santa Helena, em 24 de agosto. Depois 2-2 com a Jataiense lá em Jataí, em 31 de agosto. 1-1 com o Craque em Santa Helena, em 3 de setembro. 0-0 com o Novo Horizonte em Santa Helena, no dia 7 de setembro. Desse jogo você se lembra, né, Luiz? 0-0 com o Novo Horizonte, lá em Santa Helena, no dia 7 de setembro, feriado da Independência. Então, na época lá, o prefeito era o saudoso Gersino Parreira, né? Ele decretou aí feriado em duplicidade para a cidade, abriu os portões, ninguém pagou nada. Foi na segunda divisão, acho que foi o melhor público. E o Santa Helena não aproveitou o grande público, empatou por 0-0 em casa. E depois mais um empate, 1-1 com o Craque lá em Catalão, no dia 14 de setembro. Esse jogo, porque lembrando que era um campeonato de 5 equipes, então uma equipe sempre folgava, uma vez no primeiro turno, outra vez no segundo turno. Esse jogo com o Craque foi um jogo pela 8ª rodada do campeonato, que tinha 10 rodadas. Rafael, qual era a situação do Santa Helena na 8ª rodada? Penúltimo colocado na tabela. Imagina a situação: 4º colocado
em 6 jogos, 6 empates, 6 pontos. Vocês estavam em vantagem em relação ao Monte Cristo, que até então era o último colocado, em apenas 1 pontinho. Foi dramático, hein? Foi dramático e era muito equilibrado, né? Não que era equilibrado lá em cima, mas era um equilíbrio do primeiro ao último. Tanto é que nós fomos para a decisão, se não me engano, estava também bem embaixo. Aí, assim que ganhamos os jogos, nós de terceiro, quarto colocado, pulamos para a primeira colocação. Ninguém entendeu nada, na época ninguém tinha tabela na mão, né? O Sotoninho falava, se nós ganharmos, nós seremos campeões. Aí todo mundo foi pro pau. Fomos lá, ganhou e de fato fomos campeões. E nas 2 últimas rodadas, Gerliese? Aí olha só, aí na penúltima rodada, o Santa Helena venceu a Jataiense por 2-0 no dia 28 de setembro, lá no estádio Pedro Romualdo Cabral, a primeira vitória no campeonato, né, somente na 9ª rodada, e o Santa Helena pulou para a 3ª colocação. Aí ficou o Craque com 9, o Novo Horizonte, que já havia feito todos os seus jogos, com 8, e o Santa Helena em 3º lugar, com 8 também. Aí o Santa Helena veio para o último jogo contra o Monte Cristo aqui no estado de Serra Dourada, na 10ª rodada. O Santa Helena venceu por 3-1 e aí o Santa Helena acabou subindo para 10 pontos, conquistando o acesso, que o Santa Helena estava em 3º lugar, e a taça de consequência. Ou seja, em 2 jogos o Santa Helena saltou de 4º lugar para 1º e conquistou aquele que foi o seu título de campeão goiano, o primeiro título da história do Santa Helena, campeão goiano da 2ª divisão de 1986. E o Luizinho vai falar pra gente o que é que ele se lembra dessa que deve ter sido uma das primeiras vezes em que ele atuou no estado de Serra Dourada, Luizinho. Foi a primeira. Não, antes já tinha aquele campeonato, Taça aí de Resende, campeonato, tinha sido antigamente. Aí a gente já tinha jogado aqui no Serra, mas decisão foi a primeira. Casa cheia, me lembro bem que foi na preliminar de um jogo Goiás e Sergipe, se não me engano, e a gente fez a preliminar, foi casa cheia mesmo, segundo tempo estava lotado. No primeiro tempo quase ninguém, mas no segundo tempo nós tivemos o privilégio de ter aí o Serra Dourada praticamente lotado. E para mim foi um marco, né? Uma história, porque quando eu entrei no Santa Helena eu não sabia, eu não passava pela minha cabeça que eu poderia ser o jogador que mais iria vestir a camisa do Santa Helena Esporte Clube, e foi. Então você pode buscar nos anais do futebol goiano, a federação, que eu fui o jogador que mais vestia a camisa de Santa Helena, ou seja, que mais assinei súmula. Então, isso é um prêmio também, né? Um prêmio pessoal. Logicamente que futebol é conjunto, mas todo mundo tem seu prêmio pessoal, como artilheiro, goleiro menos vazado, aquele negócio todo. A minha foi de ser o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Santa Helena. Isso para mim também é uma taça, é um título. E aí você vira a chave na sua carreira, vai para a 1ª divisão e começa a enfrentar os grandes times da capital, os grandes craques do futebol goiano. Como é que foi essa experiência na 1ª divisão, Luizinho? Isso era tudo para nós, né? Jogar contra um Luvanor, jogar contra um Idemar, um Niltinho, um Aguinaldo, Túlio Maravilha, isso aí pra nós era tudo. Jogadores lá do Vila Nova, como o Tim, jogadores da época que estavam passando da bola, o Zé Luiz, né, o Super Zé, o melhor back do futebol goiano, lateral esquerdo aquele Adalberto Sabão, Zé Teodoro, isso pra nós era tudo. A gente vinha tirar foto com o adversário, né? Até os mais experientes, não quero que o treinador não quer que vocês, antes do jogo, vai tirar foto com o adversário, não. Se tiver que tirar depois do jogo, passa essa vergonha depois. Então era mais ou menos assim, mas pra gente era tudo, né? Porque acostumado só no amadorzão no interior, chegar no Serra Dourada e ver jogador na época aí jogando a nível de seleção brasileira, né? Como o Idemar foi para a seleção brasileira, quem mais? Inúmeros jogadores daqui estavam servindo seleções de base, por aí vai, seleção goiana. Então para nós era tudo. Então a gente chegava, a maioria queria tirar fotos, mas antes o treinador falava, pelo amor de Deus, sem tirar foto com o adversário no começo. Senão, não, professor, não, vai dar moral pros caras, aí você não tem moral nem para chegar. Então mais ou menos assim, era uma resenha esquisita, diferenciada. E como é que foram os seus últimos dias de Santa Helena? Porque você depois destacou que se transferiu para o Quirinópolis. Como é que foi cortar o cordão umbilical? Olha, Bessa, para mim, antes de ir para o Quirinópolis, surgiu 2 oportunidades. Uma para vir aqui para o Goiás e uma para ir para o Cruzeiro.
antes de ir para o Quirinópolis. Aí eu tive um problema de contusão, isso foi no final de 88, eu fiquei um ano parado. 89 praticamente eu não joguei no Santa Helena, fiquei só no departamento médico. Aí em 90 eu voltei a jogar, joguei 90, 91, 92, aí em 93 o Santa Helena saiu do campeonato, pediu licença que não tinha condição financeira para continuar. Aí foi que o Triel foi para o Quirinópolis e me convidou para ir. Aí eu fui com ele para lá, fizemos uma campanha boa. Vocês que tem tudo aí, pode procurar. Se não, em 93, se não foi a quarta, foi a quinta melhor campanha. Tinha 14 equipes, então foi uma situação marcante. Para mim foi diferente, uma experiência diferente. E o engraçado é que quando eu jogava, lateral não tinha aquela obrigação de ficar só cruzando bola. Você era marcador de ponta. Os locutores falavam, Luizinho, lateral direito, marcador de ponta. Falava assim, né? Que eu tinha que marcar os pontas. Esse Tiãozinho do Goiás, esse Benevan da Vida, esse Zadivan lá do Vila Nova, do Goiânia, o Glaucio lá do Rio Verde, Jataiense. Então a gente tinha que marcar a ponta. Aí você não preocupava em fazer gols. Eu fui pro Quirinópolis, o time era muito técnico, tinha o Palinha que jogou no Atlético, tinha o Ademar que jogou no Flamengo, tinha o Guará do Goiás, tinha o Benevan. Então o time era muito técnico. Então me liberava muito pro ataque. E foi numa dessas aí que eu meti um gol lá. Fiz um golaço, o gol mais bonito, segundo o povo lá de Quirinópolis, da cidade, do estádio Bichinho Vieira. Na época eu estava inaugurando lá os refletores. Na época o prefeito era o saudoso Soldino Vieira. Estava lá o Maguito Vilela, o Iris Rezende, o governo estava lá, a cúpula do governo estava lá, então foi um marco diferenciado. Foi 1 minuto de jogo, a bola rolou, Quirinópolis e Goiatuba, o escanteio, o Palinha bateu, o Becão tirou mal e eu cheguei batendo, meti o gol, ficou 1-0, posteriormente o Isaac fez o segundo gol, placar final 2-1, não é? Na época foi o único gol que eu fiz como profissional. Tem muita gente que pega no meu pé, jogador que não faz gol. Mas na época não tinha esse desejo de fazer gol, essa ambição de fazer gol. A ambição minha era cruzar a bola. Mas depois que eu fiz esse gol que eu me arrependi. Eu tinha que ser artilheiro até bem mais valorizado. Seu amigo Fábio, secretário lá em Aparecida de Goiânia, ele foi e citou o seguinte, que você era comparado somente ao Charles Guerreiro, que jogava e não fazia gol, é verdade, Luizinho? No futebol profissional, sim, de fato, o Charles Guerreiro também foi outro que pouco fazia, mas é justamente em cima daquilo que eu falei antes, que na época os laterais eram marcadores de ponta, o lateral veio a aparecer bem dos anos 90 ali, né, quando arrumou 3 volantes, aí liberava os laterais. Na época, eu me lembro bem, o nosso volante era o Pedro Mendes, ele sozinho. Na Copa de 70, o volante era o Clodoaldo, ele corria para todo mundo, corria pro Pelé, pro Zica, corria pro Pelé, pro Tostão e pro todo mundo, e pro Rivelino. No Santa Helena, em 86, o alemãozinho, que era o cabeça de área, corria para todo mundo. Então não tinha como os laterais descer. Aí depois que veio esse negócio de 2 volantes, tem treinador retranqueiro que joga hoje com 4 volantes, não é assim? Aí libera os laterais. Aquela época não liberava, o lateral era verdadeiro marcador de ponta. Mas na minha eu cumpri bem. Os pontas só jogavam um tempo, segundo tempo eu substituía. E você falou sobre o Campeonato Goiano de 1993, quando você vestiu a camisa do Quirinópolis. Preste atenção na realidade do futebol goiano à época. Se na segunda divisão vocês disputaram 8 jogos em um campeonato de 5 times, na primeira divisão de 1993, um total de 18 equipes participaram do Campeonato Goiano. Mais uma vez, acesse o nosso banco de dados aqui do futeboldegoiás.com.br. 18 times participantes, um total de 34 jogos. O seu Quirinópolis ficou em 7º, na 7ª posição com 37 pontos conquistados, 34 jogos. Olha só, venceu muito Quirinópolis. 14 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, marcou 39 gols e sofreu 31. Foi este o scout do Quirinópolis naquele campeonato de 1993, campeonato que teve como campeão o Vila Nova. Você vê como que é as coisas, Jair Lessa.
Eu joguei na época, se você me desse um carro, Zé, para falar quantos clubes tinha, eu perdi o carro. Porque a gente não tinha essa preocupação. Jogador de futebol, muitas até hoje não tem. Eu não digo esse tipo de preocupação, porque todo mundo sabe, né? Mas, porque hoje está mais explícito. Mas na época, eu não sabia que tinha, que foi tantos jogos, tantos gols. Eu não sabia que tinha 18 times disputando o campeonato. Você viu tanto que na época dos anos 80, 90, a coisa era tão atrasada. Mas através de vocês a gente fica sabendo. Muito obrigado pela informação. Vocês me deu a notícia. E este ano de 1993 foi o recorde de participantes de times na primeira divisão do futebol goiano. Depois o futebol goiano passou por um processo de redução de números na primeira divisão, né? E hoje chegamos à marca de 10 equipes somente. E vamos relembrar então as equipes participantes desta edição do Campeonato Goiano de 1993. Peguei aqui uma ordem aleatória de equipes: Mineiros, Goiás, Goiânia, Vila Nova, Inhumas, Goiatuba, Quirinópolis, Atlético, Itumbiara, Caldas, Novo Horizonte, Jataiense, Lusiânia, que hoje disputa o Campeonato Metropolitano do Distrito Federal, Anápolis, Craque, América de Morrinhos, Anapolina e Séries. Muita gente. Muita gente, muitos jogadores, né? Até eu vou aproveitar aqui a audiência de vocês para fazer um pedido, né, para as pessoas que conduzem o futebol goiano. Nessa época era sucesso, tinha público. Duas coisas que eu penso que deveria mudar. O seu André Pita, as pessoas que conduzem, né? Tenho um respeito, um carinho muito grande com o André Pita, que é uma pessoa que sempre me respeitou, né, como profissional da minha área hoje, para mudar duas coisas. Se ele mudasse, eu penso que ele não iria perder, iria ganhar. Aumentar, não queria que fosse 18, mas 12, 14, eu penso que comportava o futebol goiano. E outra coisa, voltar às preliminares. As preliminares sempre, quantos e quantos jogadores, vocês fazem uma matéria com Timora para você ver. Timora estava jogando na Jataiense e o Goiás foi jogar lá, o Vila foi jogar lá. Aí o Timora fazendo a preliminar, o dirigente do Vila falou: quem que é esse neguinho? Falou: não, esse neguinho é filho do seu Antônio ali e tal. Aí foram lá, pegaram o neguinho, encostaram o ônibus na casa dele, pegou ele, trouxe pra Goiânia, ele virou jogador. Por quê? Porque viram ele jogando na preliminar. E ele veio pra Goiânia, foi a melhor dupla de zaga, ele fez parte das melhores duplas de zaga do Vila Nova. Por que eu tô falando isso? Porque com as preliminares, muitos jogadores são revelados. Porque tem torcida, tem apelo popular de preliminar, de público, enfim, é uma coisa diferente, coisa que foi estipada aí do nosso futebol. Se o André Pita quisesse dar uma tacada de mestre para ele consagrar como dirigente de futebol, eu tenho certeza, se ele voltasse às preliminares e aumentasse para 12 ou 14 o número de clubes, com certeza ele obteria bem mais sucesso na sua trajetória. E essa passagem do Timoura foi destaque no programa especial que gravamos com ele, da parada do ônibus. A mãe dele até brigou com ele lá na porta da casa dele, lá em Jataí, quando o Vila foi jogar lá e o trouxe na mala para Goiânia, para o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Gerlésio? Era justamente isso que eu ia citar, Rafael, que tanto Timora como André Pita foram dois dos mais de 150 personagens já entrevistados pela equipe do futebol de Goiás e suas histórias. E daqui a pouco nós vamos para a reta final de mais esta edição do Futebol de Goiás e suas histórias, hoje com o Luiz Duarte. Aguarde. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. A trajetória de Luiz Duarte como jogador de futebol, hoje é destaque aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Você que está acostumado a assisti-lo na TV, ouvir o Luiz Duarte no rádio, ele já foi o Luizinho do Santa Helena, do Quirinópolis. E aí eu quero saber, sim... Luizinho, marcador de pontas. Luizinho, marcador de pontas. E ele que já passou pelo Santa Helena, pela equipe do Quirinópolis, foi jogar com a camisa do Rio Verde. Lá o Rio Verde das Abóboras. Até então,
adversário de vocês? Verdade, ela era um derby, né, Bessa, na região Rio Verde, Santa Helena, Quirinópolis. Foi em 93 também, quando o Rio Verde foi campeão. Nós fizemos essa boa campanha lá no Quirinópolis, que 18 times, se você ficar em 7º lugar, não deixa de ser uma bela campanha. Aí após essa bela campanha, o Triel foi convidado, o Triel era nosso treinador lá na equipe do Quirinópolis, me convidou para ir para Rio Verde, disputar a 2ª divisão, e foi eu, o Isaac e o Costinha na época. Só que eu não fiquei. Antes de iniciar a competição, a semana antes eu tive uma contusão na posterior, e aí o fisioterapeuta falou que era praticamente um mês para recuperar. Aí eu não aguentei esperar, fui embora e acabei não estreando com a camisa do Rio Verde, porém só fiz alguns jogos amistosos. E resumindo, não assinei nenhuma súmula pelo Rio Verde. Súmula mesmo na minha carreira eu assinei com a equipe do Atlético, né, na base, no Santa Helena e no Quirinópolis. Rio Verde ficou só no gostinho, só no cheirinho. Mas pelo menos fez alguns amistosos, chegou a jogar, né, Luiz? Exato, aí foi a última, aí foi a minha última passagem pelo futebol profissional, voltei para o Quirinópolis, do Quirinópolis eu vim para o Santa Helena, fiz minha última partida, meu último ano, assinei mais um contrato, assinei um contrato de 2 anos para 94 e 95, só que em função de problemas no joelho, tendinite e outras situações, eu tive que abandonar a carreira. A fatura das subidas e descidas de arquibancada. Pagou caro. Mais de 20 anos aí que eu tenho esse problema, eu padeço até hoje. Aí, na época, o Custódio Ricardo, o Chapéu Preto, em 94, ele montou uma equipe de esportes na Rádio Ouro Branco FM. E antes do campeonato terminar, ele já vinha me convidando para participar com ele como comentarista. E eu, não, espera eu terminar, porque fica chato eu ficar comentando e jogando. Aí deu um jogo lá que eu não aguentei mais, não suportei as dores e saí fora. Aí fui até ele, falei, olha, agora eu parei, não vou mais jogar. Aí no outro domingo eu já estreiei como comentarista dele. Então o Chapéu Preto me colocou na comunicação em 1994, eu saí dos campos para o microfone, saí dos campos em 94, né, com a camisa do Santa Helena, saí na quarta-feira, já estreiei no domingo, e essa trajetória de 94 até hoje, eu estou nela graças ao nosso querido Custódio Ricardo, o homem de chapéu preto. Anem, Luizinho, passa amanhã. Anem, aquela tradicional dele, né? Tinha um Anem, passa amanhã. Então pegou na época, naquela época ele ainda não tinha o Anem, depois que ele veio para Goiânia com o Leleco, com o Luiz Gama, com essa galera toda, com o Fiozinho de Ouro, né? Que fizeram aquele quarteto aí acima da média. Mas no futebol eu tenho aí três personagens que me ajudaram, que foi o Antônio Martins, o Triel, o próprio Rubens Fantato, né? Alguns treinadores que me ajudaram bastante. E na comunicação, quem começou a me ajudar foi o Chapéu Preto, depois eu passei pelas mãos do Luiz Gama e do Mané de Oliveira. Foram as 3 pessoas que me colocaram nesse meio. Eu, se tiver que agradecer, eu agradeceria hoje ao Mané de Oliveira, Chapéu Preto e ao Luiz Gama por ter me colocado onde eu estou hoje, que graças a Deus eu ocupei um espaço que muitos, né, pais de família estão junto comigo, sustentando a sua família graças a esse nosso trabalho na 1090 e na Fonte TV. Luiz, agora eu vou explorar você como comentarista e como comentarista, como jogador que jogou por equipes daquela região e conhece. A região sudoeste de Goiás é uma das regiões mais ricas aqui do estado, onde mais circula dinheiro. O pessoal daquela região gosta de futebol. Santa Helena gosta, Mineiros gosta, Rio Verde gosta, Jataí gosta. Por que que a gente já teve alguns campeões goianos do interior, mas normalmente os times da região sudoeste, eles nunca conquistaram um título estadual e nessas últimas décadas praticamente também não fizeram grandes campanhas na primeira divisão do Campeonato Goiano. Por que com a região tão rica quanto aquela não consegue ter times de qualidade? Gerliezer, assim, o futebol atual, hoje, tirando aí as parcerias que tem das TVs com os clubes, não dá dinheiro. É deficitário financeiramente. A cidade que tem um prefeito que gosta de futebol ela é
ela entra no diferencial positivo. Por quê? Porque quando a prefeitura ajuda, só para você ter uma noção, Santa Helena, quando fez as suas 2 melhores campanhas na segunda divisão, em 86, quando fomos campeões, o prefeito era o Gercino Parreira, um fazendeiro que virou prefeito, e ele tinha dinheiro da fazenda dele e também tinha prefeitura para bancar. Ele bancou o nosso time em 86 e 87. Até então, foram as 2 melhores campanhas. Depois, passado o tempo, nos anos 90, o Santa Helena foi vice-campeão goiano, né, 2010, se não me engano, foi vice-campeão goiano, né, com o Júnior Pezão de treinador, aquele negócio todo. Por quê? Porque tinha o Alcides Rodrigues como vice-governador, aí ele bancou. A cidade que não tem um fazendeiro, uma pessoa do poder aquisitivo, uma pessoa que tenha dinheiro para bancar, ou que tenha uma prefeitura ou um prefeito que goste, ela não vai adiante. Lá em Quirinópolis, por que a gente conseguimos fazer uma bela campanha também? 18, ficamos entre os 7. Porque tinha o Sodino Vieira, que era o prefeito, gostava de futebol, e ele era fazendeiro também. E o presidente era fazendeiro. Então, o grande problema é o lado financeiro. Ninguém entra no futebol para colocar dinheiro. Todo mundo entra no negócio para ganhar dinheiro. E o futebol hoje não é do interior, não é um negócio vantajoso. Na capital, normal. Fluminense, Corinthians, Goiás, tem dinheiro, tem verba da TV. Mas esse time do interior não tem verba de ninguém. Se não tirar do bolso e colocar, do time nenhum não faz boas campanhas. A equipe que fizer boa campanha é porque tem uma prefeitura por trás ou uma pessoa milionária também. O grande problema é o lado financeiro. E para a gente já concluir, eu quero sentir de você, você destacou há pouco que uma das melhores campanhas, e é a melhor campanha da história do Santa Helena no Campeonato Goiano, aquele vice-campeonato de 2010, quando perdeu para o Atlético, o Goianão, inclusive o Atlético comemorou o título lá no Pedro Romualdo Cabral. Como é que foi ver o Santa Helena chegar na final de um Campeonato Goiano da primeira divisão, você sendo ali um personagem de Santa Helena também? Foi muito gratificante, né? Eu torci, praticamente eu fui, todo jogo do Santa Helena aqui em Goiânia, eu estava presente, né? Trabalhando, né? na nossa emissora e torcendo ao mesmo tempo. E além de ser, né? Praticamente eu me sinto como filho de Santa Helena, porque tudo que a minha projeção começou por lá. Então, eu sou um torcedor de Santa Helena. Minha marca é Santa Helena Esporte Clube, é cheque. Que o Santa Helena, o Santa Helena Esporte Clube lá, os dizeres é cheque. Santa Helena Esporte Clube. Então, eu sou torcedor de Santa Helena, minha família também. Então, para mim foi muito bom. E outro detalhe também, porque o presidente do Santa Helena na época mora praticamente na mesma rua que nós fomos criados juntos, né? E foi eu que coloquei ele como presidente, que é o Alcir e o Moacir, 2 irmãos da cidade. Eu coloquei o Moacir na diretoria, posteriormente ele virou personagem forte, colocou o irmão dele como presidente, por aí vai. Então a gente tinha, além de ser praticamente filho de Santa Helena e torcedor de Santa Helena, tinha também esse ingrediente dos dirigentes ser companheiros de infância. E outro detalhe também, o Júnior Pezão como treinador, né? O Júnior Pezão jogou comigo 5 anos no Santa Helena, jogamos juntos 5 anos. Então é um amigo, é um irmão, inclusive ele hoje trabalha comigo, além de ser treinador de futebol, ele trabalha como comentarista conosco. Então a gente estava torcendo em dose dupla. Para mim foi uma glória, mesmo não fazendo parte do elenco, para mim foi gratificante. Júnior Pezão, que também mais um personagem que já passou aqui pelo futebol de Goiás e suas histórias, Rafael. E nós agradecemos por você nos receber aqui na sua casa, abrir as suas portas e principalmente dividir com os nossos ouvintes um pouquinho da sua trajetória. Valeu, Luizinho. Valeu, Bessa. Tem 2 coisas que são minhas paixões, né? Que é o futebol e o rádio. Tanto é que eu era jogador de futebol, virei radialista. E eu ouço todo mundo. Eu ouço esse programa de vocês, gosto. Antes de você chegar, eu falei com o Jair Lieser, que eu sempre estou ouvindo. É praticamente os que vão lá. Quem não jogou comigo, jogou contra. Então, praticamente, somos todos amigos. Então, curto sempre. Eu ouvi outro dia com vocês lá o Luvanor. Eu ouvi o Júnior Pezão. Eu ouvi também o Rubens Fantato, teve lá, não teve? Rubens Fantato, inúmeros outros, né? O Lincão, eu ouvi bem para trás, eu ouvi o Raimundinho, que foi meu pai no futebol. Então, quer dizer, eu sou fã desse trabalho de vocês, eu tenho certeza que esse trabalho de vocês, cada dia que passa,
Deus vai colocar a mão para melhorar cada dia mais. Eu sei que vocês dois são dois ótimos profissionais, sou seu fã, viu, Beto? Tanto é, eu já te convidei lá no meu programa, vou ter o prazer de qualquer dia convidar o Gerlies, também gosto dele, me lembro quando ele estava comentando lá aos sábados, né, no debate de vocês. Então, quer dizer, eu sou antenado, tudo que você me perguntar da bola e do futebol, eu sei um pouquinho, não sei tudo, porque eu não sou o Papa, tudo, mas eu sei, eu acompanho todos os companheiros aqui de Goiânia. Então esse programa de vocês é um diferencial do presente e do passado. Parabéns pela iniciativa de vocês. O que precisar de mim, telefone de companheiros aí, de Mineiros, de Jataí, de Santa Helena, de Quirinópolis, eu tenho tudo. De Frei, Amiro e Glaucio, pode contar comigo. Uma história viva do futebol goiano. Valoriza também, nós procuramos valorizar também o interior do estado. Hoje, Luiz Duarte, nosso convidado aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. Não tem prefixo, não tem concorrência, mas tem sim a valorização do nosso esporte. E agora, você fica com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é o Pedrinho, subiu, meu gol, e gol! Outra vez, É hora de Museu do Gol. O Santa Helena, equipe defendida por Luizinho por 14 temporadas, viveu seu principal momento na história do futebol goiano em 2010, quando chegou à decisão da competição e foi derrotado pelo Atlético. Para chegar à finalíssima, o cheque, o Santa Helena, passou pelo Vila Nova na fase semifinal. Na primeira partida, vitória no estádio Serra Dourada por 3-1. E a confirmação da vaga na decisão veio no estádio Pedro Romualdo Cabral, com uma goleada por 4-2 sobre a equipe colorada. Os gols do Santa Helena naquela partida foram marcados por Marabá, Amarília e Éder 2 vezes. A narração do quarto gol você relembra na voz de Ronair Mendes, que narrou assim pela Rádio 730. É gol, gol! Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! Olha o Éder lançado, vai sair na cara do gol para marcar o quarto gol, vai chacoalhar e chacoalhou! Você conferiu a edição de número 161 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje, relembramos a trajetória de Luiz Duarte, cronista esportivo, mas que atuou como jogador, lateral direito do Santa Helena, do Quirinópolis, do Rio Verde e ainda teve uma rápida passagem pelas categorias de base do Atlético. Quer conferir outras edições, outros personagens do nosso programa? É fácil, simples. Acesse Futebol de Goiás com Y e Z, justamente para remeter a história.com.br. Y no lugar de I e Z no lugar de S. Na guia Programas você encontra todas as nossas outras 160 edições. Muito obrigado a você pela sua atenção, pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Tchau. Atenção.